Olá, professores e coordenadores da educação infantil. Nós vamos neste vídeo conversar sobre a proposta 3, contexto e sessão. Para tanto, vamos iniciar então com os objetivos do instrumento. Então, promover reflexão constante sobre a organização da instituição, romper com os achismos e práticas naturalizadas ou automatizadas, né? Aquela ideia de que nós sempre fizemos assim e a gente nunca parou para pensar ou se perguntar por que que tem que ser assim. Repensar a forma de trabalho pedagógico, em que todos fazem a mesma coisa ao mesmo tempo, isso é bem forte, né? A gente propõe uma determinada atividade e todas as crianças têm que fazer da mesma forma, do mesmo jeito. Então a gente precisa repensar isso, né? Retirar o adulto do centro da relação pedagógica. Então, aqui, retirar o adulto do centro é no momento em que a experiência está acontecendo, né? Porque antes o papel do adulto é muito importante, depois o papel do adulto é muito importante, e no durante também é muito importante como esse adulto vai se portar no durante. Se a gente for um adulto em que durante a gente fica dando ordem, dizendo o que fazer, que só pode ser desta forma, na hora que eu determinar, a gente precisa repensar esse papel. Desconstruir a ideia de planejamento apenas como lista de propostas e fazer refletir sobre o fato de todos os momentos na escola de educação infantil serem educativos pedagógicos e precisam ser planejados, porque em todos os momentos as crianças aprendem. O texto de orientação para essa proposta, ele está muito bom, vale a pena ler, tem diversos exemplos em que pensamos a organização da escola a favor dos adultos, em detrimento das crianças, e isso a gente precisa repensar. Eu coloquei aqui nos slides o planejamento de contexto, né, o quadro, e com orientações. Então, aqui, por exemplo, quando a gente olha aqui para a primeira coluna, momentos. Nessa coluna pode-se acrescentar mais momentos ou retirar, conforme a necessidade. O que vai compor essa coluna vai depender da necessidade da unidade. Então, conforme as pessoas que estão dentro da unidade percebem, olha, a gente precisa discutir isso, a gente coloca na primeira coluna e faz, então, um planejamento de contexto. A questão dos materiais, quais materiais nós vamos utilizar. O tempo, é importante considerar que convém não estabelecer horários rígidos e apertados para os momentos, né? Não precisa ser uma corrida de obstáculos estar dentro da escola, nem para as crianças, nem para nós, os profissionais. Os espaços, olhar para o espaço com o intuito de descobrir outras possibilidades de organizá-lo. Então, olhar para todos os espaços da escola e as potencialidades que esses espaços oferecem, né? E os brinquedos, serão utilizados brinquedos e quais que nós vamos precisar. Então, fazer esse planejamento com bastante cuidado vai mudar a realidade da unidade. Muita coisa já ficará mais fácil de realizar, porque a estrutura maior já foi pensada. Então, eu retomo o exemplo que eu coloquei no vídeo anterior sobre o mapa mental. Aquelas sacolas com visor para guardar os materiais de largo alcance. Organizar isso vai deixar a vida do professor, do monitor, muito mais simples, muito mais fácil. A gente vai acessar facilmente os materiais, poder organizar facilmente esses materiais para uma sessão que a gente queira fazer. Então, uma coisa importante é que o planejamento de contexto, ele costuma ser feito nas primeiras semanas de trabalho. Então, por exemplo, se vocês, professores e coordenadores, escolherem, olha, nós queremos um planejamento só para toda a rede, que é o de contexto e sessão. Então, ele vai ser feito no início do ano para a gente repensar toda a estrutura da escola e modificar o que está posto. E ele vai ser revisto e atualizado sempre que ocorrer uma mudança significativa.
Então, por exemplo, a gente pensou ali no planejamento de contexto, em pôr um espaço externo em que a gente vai organizar aí assim, assado, e vai deixar sempre ali. Mas mudou o clima, chove, a gente nunca consegue usar, né? Tá muito frio, a gente não consegue sair. Então, a gente precisa repensar aquele espaço. Por exemplo, também, organizamos aquele espaço, modificamos aquilo ali para que as crianças tivessem acesso. E daí, todas as vezes que as crianças vão, elas não mexem em nada do que está posto ali, elas se preocupam com outras coisas. Então, elas estão, de alguma forma, demonstrando que não há mais interesse. Então, a gente precisa repensar o planejamento de contexto. A sugestão é que a cada 3 meses nós possamos revisitar esse planejamento, né, para ir refletindo a partir das necessidades de alterações. Vamos aqui, então, a um planejamento de contexto preenchido para a pré-escola. Então, se discutiu na escola como que a gente iria fazer a chegada e a acolhida. Então, pensar nos materiais, livros, jogos, materiais não estruturados, folhas, lápis, canetas, etc. Que tempo? Da chegada até o envolvimento diminuir, cerca de 1 hora e meia. Os espaços, organizar a sala referência com 4 zonas circunscritas. Espaços com livros, almofadas, tapete, agrupamento de mesas com jogos, espaço no chão com materiais não estruturados, e tendas com folhas, lápis e canetinha. E nos jogos a professora pensou nos brinquedos jogo da velha, jogo da memória e dominó. Esse é um planejamento de contexto preenchido em que a mudança vai se dar dentro da sala referência. E, por exemplo, as escolas que têm educação infantil e ensino fundamental tem uma grande dificuldade para mudar o contexto, porque vai ter que mexer com todas as salas, com a estrutura de toda a instituição. Então, às vezes, é mais fácil pensar no planejamento de contexto em que vai modificar a tua sala, referência, as coisas que vão acontecer lá dentro. Passemos, então, à sessão. Primeiro, vamos dizer aqui o que é e o que não é sessão, né? Então, sessão não é sinônimo de atividade. Ah, fiz uma atividade, uma sessão. Mandei pintar um desenho, uma sessão. Não, não é. É um espaço de tempo em que um grupo de crianças está em atividades. Trata-se de um conjunto aberto de possibilidades que a proposição do adulto pode favorecer aos pequenos. Então, é um conjunto aberto. Eu coloquei diversos materiais, por exemplo, e é um conjunto aberto. As crianças vão fazer o que elas desejarem com aqueles materiais. Não tem uma consigna fechada em que, tem que ser assim, tem que fazer assado. Todo mundo agora vai fazer a dobradura. Então vamos, parte a parte. Não é uma coisa fechada assim. É uma estrutura semanal baseada em 3 pilares: a observação, o registro e a interpretação para projetar. Então, eu vou ter que observar, eu vou ter que registrar e eu vou ter que sentar em algum momento e pensar sobre aqueles registros que eu tenho em mãos para pensar o que fazer para a próxima semana. Tenho o intuito de evitar propostas sem sentido e descontextualizadas e proponho o planejamento a partir de evidências concretas. Então, vamos aqui a um exemplo. Eu fiz uma sessão, né? A gente já entendeu lá pela live que foi feita com as meninas da Nausa, que sessão, dependendo do que o adulto pretende, por exemplo, às vezes eu vou ficar com uma sessão a semana inteira, né? Também não convém ficar trocando muito os materiais, porque as crianças elas precisam aprender a brincar com aqueles materiais e para isso elas precisam de tempo, elas precisam de interações, elas precisam de liberdade no aprender a brincar. Então, o exemplo que eu coloquei aqui é uma proposta de trabalho com brincadeiras de construção com caixas de papelão. Então, nos campos, o eu, o outro, nós, os
corpo, gestos e movimentos. É importante ler atentamente a ementa dos campos e conhecer os direitos atrelados a cada um dos campos, né? Para que a gente não caia na ideia de que vou colocar todos, porque assim eu posso pecar pelo exagero, não pela falta. Essa não é a ideia. Eu vou colocar os campos que de fato eu vejo que nessa proposta está atrelado a essa proposta que eu vou fazer, né? A proposta, brincadeira de construção com caixas de papelão, que a ideia é possibilitar ao grupo a oportunidade de brincar de diferentes maneiras, resolver problemas, interagir com os pares. Então, aqui nessa linha, quais propostas serão feitas, né, junto aos bebês e às crianças. Nos espaços, em quais espaços as propostas serão desenvolvidas? Eu coloquei aqui no espaço externo. Nos materiais, quais materiais e brinquedos serão utilizados? Daí tem que descrever caixas de papelão de diferentes tamanhos e em quantidade suficiente para que as crianças não tenham que disputar os objetos. A gente sabe que quando são poucos os objetos, as crianças vão brigar por eles. Interações. Quais formas de interação? Pequenos grupos, individualmente, dupla, toda a turma. Eu coloquei a sessão será desenvolvida com toda a turma, porque são caixas de papelão no espaço externo, então não tem por que levar metade da turma ou uma quantidade menor. Até porque a gente pensa que os materiais maiores, né, uma caixa de papelão grande, ajuda as crianças, por exemplo, a interagirem, a se ajudarem, a fazer a proposta acontecer, geralmente com a ajuda do outro. A documentação pedagógica. Quais instrumentos serão utilizados para a produção de documentação pedagógica? Então, exemplo, registros escritos, fotográficos, fílmicos. Então, eu coloquei aqui, será realizado registro fotográfico e escrito. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui precisa ficar muito claro que eles não são guias para organizar o trabalho do professor. E também não são metas que devem ser alcançadas, né? O que eles vão fazer? A questão dos objetivos, a gente olha para eles para ver se a gente está indo para o caminho certo. Então, o professor pensou essa ideia, vai lá nos objetivos e pensa, estou indo no caminho certo? Por exemplo, aqui, ó, no objetivo da educação infantil, né, para as crianças de 4 e 5 anos, que é a faixa etária 0,3, no campo eu, outro, nós, é o objetivo 2. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Nessa brincadeira dá para acontecer, não é? A criança vai agir de forma independente, se não ficar um adulto lá falando o que ela pode fazer, né? Ela vai agir de forma independente, ela vai criar confiança, ela vai reconhecer as conquistas e as limitações. Tem coisas que elas vão conseguir fazer, tem coisas que não vão dar certo. Um outro exemplo aqui, ó, ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. É aquilo que eu disse de quando a gente usa materiais grandes, as crianças tendem a se organizar, a se ajudar, a fazer as coisas juntas, né? Percebam, gente, que apesar de ser um instrumento diferente, né, o contexto e a sessão ser um instrumento diferente da intenção investigativa, os princípios são os mesmos. Tem que pensar os espaços, tem que pensar o tempo, os materiais, como você vai registrar, né? E nesta ferramenta tem inclusive uma ampliação, né? Tem os objetivos, por exemplo, que não aparecem lá na intenção investigativa, as interações que ocorrerão, os brinquedos que serão utilizados. Eu penso que ele é mais amplo, né? Na questão das sessões. Então, tem aqui agora 2 textos que a gente já deu como referência,
O segundo texto é uma ampliação do primeiro, que é bem interessante. É interessante a gente estudar esses textos para entender a proposta, para entender por que, que a ideia é que seja assim, né? Então, nós chegamos ao último vídeo da série, discutindo planejamento na educação infantil. Espero realmente que esses vídeos tenham ajudado a sanar as dúvidas, a dar mais exemplos do que e do como fazer. Caso vocês tenham mais dúvidas, anotem, transmitam aos seus coordenadores, pode entrar em contato direto com a casa do professor também, e a gente vai conversando, porque a gente está trabalhando bastante para sanar as dúvidas. A ideia, aqueles 3 verbos, né? Conhecer, experimentar e sanar as dúvidas. Então, a gente está trabalhando bastante para sanar as dúvidas, para que a implementação no ano de 2023 seja tranquila, tá bom? Até mais. Qualquer dúvida, pode entrar em contato tanto com o seu coordenador, quanto como diretamente com a casa do professor.